Você já deve ter percebido que o preço dos itens básicos do supermercado vem aumentando significativamente nos últimos tempos. Só o arroz já subiu mais de 20%. Diante desse problema, os agentes públicos que são pagos para achar uma solução parece que encontraram os culpados. Culpar os empresários. Então fica comigo que aqui você vai encontrar um alento para essa dúvida cruel que permeia a humanidade há milênios. Afinal, de quem é a culpa pela inflação? Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu pedi que vocês curtam ele e se inscrevam no canal, porque a gente precisa de 1000 inscritos para começar a monetizar ele. E monetizando esse canal, vocês me ajudam a ter mais tempo para me dedicar a ele e trazer mais conteúdo para vocês. Valeu? Então já vamos começar o tema de hoje com a informação de que o nosso ministro do Trabalho já encontrou um culpado para a inflação. Eu digo isso porque ele resolveu soltar essa pérola aqui, ó. Criticando o Banco Central, só estou alertando que eles têm que olhar melhor, né? Estudar mais. Está faltando estudar um pouco o fundamento da economia. Existem duas maneiras de controlar a inflação, como eu já disse. Uma forma é restringir, é aumento de juros, é corte de crédito. Isso aqui, você controla a inflação, sim, mas é a forma burra de fazer. O jeito inteligente é você controlar a inflação pela oferta. Ou seja, as empresas precisam chegar à seguinte conclusão fácil. Nós vamos crescer os empregos, tem investimento para isso, está acontecendo os investimentos. Se vai crescer o número de empregos, vai crescer a demanda de consumo. Vai crescer a demanda de consumo, as empresas não devem esperar faltar mercadoria para lá na gôndola do supermercado. Eles têm que antecipar a velocidade da linha, contratando mais gente, botando mais oferta de produtos. É assim que controla a inflação de forma inteligente. Então, o que está muitas vezes faltando o Banco Central, às vezes, é chamar a atenção para a necessidade do planejamento do mundo privado. E foi um pouco o que aconteceu lá no governo Lula 2. Né? Tudo se debatia, de novo está se debatendo no Conselho de Desenvolvimento Social. Então, ali, as empresas, as lideranças dos sindicatos patronais, das federações, vai disseminando uma visão otimista para o mercado, para as empresas, que, olha, se preparem para produzir mais, se preparem para contratar, se preparem para ofertar, podendo até aumentar o seu ganho, portanto, na escala, aposte na escala e não no ganho individual. É assim que se controla a inflação, sem necessidade de restringir aumento dos juros ou restrição de crédito. É a forma que, por um período no Brasil, é a única coisa que souberam fazer. Ah, tem inflação, então aumenta os juros. Ah, tem inflação, então restringe crédito. É evidente que aí é o caos, só que na outra ponta gera desemprego. Nós precisamos trabalhar para dar suporte, para dar boas-vindas, para acolher os novos trabalhadores que necessitam de trabalho. Trabalho formal e não precarizado, né? Não trabalho análogo à escravidão, exploração de mão de obra infantil. A produtividade, ela vem por investimento. Eventualmente faltar produtividade porque as empresas estão com os investimentos insuficientes na melhoria dos equipamentos. Né? É preciso que os empresários coloquem à mesa, batam na porta do BNDES, da Caixa, do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, dos bancos privados, fazer o seguinte: nós precisamos reformular as máquinas que eventualmente estão obsoletas, uma parte do parque de máquinas do Brasil estão obsoletas. Então, para aumentar a produtividade, tem que mudar, é aí que vai gerar mais produtividade. Portanto, eu convido o Banco Central a aprofundar mais esse debate da produtividade do Brasil. E não a simples constatação por números globais. Né? Preciso, acho que, dar uma aprofundada aí nas especificidades de cada setor, para ver o que está acontecendo, enfim, para a gente poder falar para valer de produtividade. Isso vale para a transição energética, isso vale para as transições que nós estamos sofrendo. Tenho certeza que nós vamos aumentar a produtividade se agirmos dessa maneira. Senão, o aumento de produtividade vai ser aqui e acolá. Há um provérbio da Bíblia que diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Eu não quero dizer que o ministro vai cair ou qualquer outra coisa, não tem nada a ver. Eu quero dizer que quando você tem um ar soberbo sobre determinado assunto, talvez isso te impeça de ver a real solução para aquele problema. Então, esse tipo de raciocínio, ele serve como uma cortina de fumaça que ofusca a real causa dessa inflação que ele se refere, e impede de você utilizar as diversas soluções que existem para o problema. Vocês vão ver aqui que existem vários tipos de inflação e cada uma deve ser resolvida de uma forma. Quem sou eu para falar do ministro, mas talvez falte uma base teórica para ele também.
Então por isso eu deixei na descrição desse vídeo as fontes que eu utilizei para realizar essa pesquisa, e se todos os políticos fizessem esse tipo de exercício, talvez a gente tivesse uma menor taxa de negacionismo econômico por parte dos nossos líderes. Mas o que é a inflação? A inflação, também chamada de taxa de inflação, é um índice que mede o aumento dos preços de determinados bens ou serviços em um determinado tempo. Então dizer que a inflação de um país foi de 5% no ano de 2023 é dizer que o preço dos bens e serviços de uma maneira geral subiram 5% naquele país naquele ano. No Brasil, a inflação ela é medida por dois índices principais, IPCA e INPC. Então, de uma maneira geral, a inflação ela causa o encarecimento dos bens e serviços, uma diminuição do poder de compra da população, uma desvalorização da moeda nacional, que causa o encarecimento dos produtos importados, uma diminuição dos investimentos estrangeiros, porque afinal de contas, quem que vai querer investir num país onde a moeda não vale nada? Para o investidor, ele além de bater o juro que ele espera, sei lá, 6% ao ano de juro real, ele ainda tem que bater a inflação do período. Então, se a inflação é de 5% e ele quer um juro real de 6%, ele tem que ter um rendimento de 11%. Então, é muito complicado de você conseguir um investimento estrangeiro quando a inflação é alta. Então, quais são os tipos e causas da inflação? Eu gosto de dizer que existem dois tipos principais de inflação. Uma é a inflação geral. Isso é causado principalmente por um aumento da base monetária do país. Há um aumento de emissão do papel moeda daquele país. Por exemplo, na época do Covid, o governo aumentou a base monetária, diminuiu o índice de Basileia dos bancos. Então, para eles emprestarem dinheiro, eles tinham que ter um depósito compulsório menor. Isso aumenta o número de moeda que tem em circulação. Isso automaticamente desvaloriza o valor da moeda, porque a gente tem um número maior de moeda para comprar as mesmas coisas. Isso acaba, de certa forma, encarecendo o custo da produção. Além disso, a própria incerteza econômica de um país que desvaloriza sua moeda já causa inflação. Outro tipo de inflação é o aumento de itens específicos, que a gente pode ter um aumento da demanda e uma mesma oferta de um determinado produto. A gente pode ter um aumento da demanda e uma diminuição da oferta por algum motivo específico, ou a gente pode ter também uma diminuição da demanda e um aumento ou uma mesma oferta de determinado produto. Nesse último caso, o preço dos produtos tende a cair, porque tem mais oferta de produto no mercado. Um exemplo desse tipo de inflação, quando há um aumento da demanda ou uma diminuição da oferta, seria o caso do arroz. Você pode ver que o arroz subiu muito nos últimos tempos, mas isso não se dá pelo aumento da base monetária. Ele se dá porque houve uma diminuição da produção do arroz no Brasil. Também, concomitante a isso, houve um corte das exportações do arroz da Índia e, em virtude disso, o Brasil teve que suprir essa escassez de arroz no mercado. Então isso fez com que o preço do arroz subisse. Esse é um exemplo de inflação específica. Então, quando a gente tem um aumento da demanda de um determinado produto e uma diminuição da oferta, a gente pode dizer que houve uma inflação específica. No Brasil, salvo casos pontuais, como é o caso do arroz, como é o caso do tomate, salvo casos pontuais, o Brasil sofre da inflação do tipo geral, que é causada por inúmeros fatores, entre eles o aumento da nossa base monetária. Para vocês terem uma ideia, de 2019 até 2024, nossa base monetária M1, que é o dinheiro em circulação, os depósitos na conta dos bancos, enfim, o dinheiro líquido, essa base M1 ela aumentou 42% de 2019 a 2024. Significa que em 5 anos o nosso dinheiro perdeu 42% do poder de compra. Por que perdeu? Porque não houve um acompanhamento do PIB em relação a isso. Então não houve uma geração de riqueza que justificasse esse aumento da base monetária. Então o nosso dinheiro perdeu valor. E por incrível que pareça, esse aumento da base monetária não se deu no governo atual, foi no governo passado. A gente teve o Covid, que o governo teve que imprimir
ali dinheiro para pagar o auxílio emergencial, para pagar os gastos que a gente teria com saúde, né? Então o Covid ele foi um momento à parte. E também, somado a isso, a gente tem um aumento da dívida pública. O que acontece com a dívida pública? O governo, ele gasta mais do que ele arrecada, e para ele pagar isso, ele pega dinheiro emprestado, seja dos bancos, seja da própria população, emitindo títulos do Tesouro, de dívida. E fazendo isso, o governo faz duas coisas. Ele retira dinheiro da sociedade, porque tem dinheiro alocado em títulos da dívida. Eu, no lugar de eu gastar dinheiro no mercado, eu vou lá e invisto para o governo. E ele também encarece os juros. Por que ele encarece os juros? Porque o governo ele vai entrar como um concorrente de quem precisa de dinheiro emprestado. Então, no lugar de eu emprestar para uma empresa aumentar a produção dela, eu vou lá e empresto para o governo. Por que eu vou abrir uma empresa? Por que eu vou investir numa empresa se o governo está me dando 12% de juros ao ano? Então o governo se torna um concorrente daquele dinheiro. E isso torna o custo de produção muito mais caro. O Brasil é isso. E o ministro, quando ele joga a culpa para o empresário, ele está agindo de uma maneira diversionista em relação à real causa da inflação, que é o governo. E isso é um problema, porque você não consegue tratar a real causa da inflação se você nega ela. E você se torna um negacionista econômico. Então o ministro, no lugar dele dizer que a culpa também é do governo, que o governo gasta mais do que arrecada, que imprime dinheiro para pagar as medidas populistas, ele nega tudo isso. E isso tira o foco da real solução. E isso também é um problema, porque a gente está falando do ministro do Trabalho. O ministro do Trabalho, no lugar dele estimular um dos elos que geram emprego e renda para o nosso país, ele fica indo de encontro aos empresários. Ele fica criticando os empresários e jogando a culpa neles. O empresário é aquele que coloca seu capital a risco para gerar emprego e renda. Claro que ele quer ter o lucro dele, mas nesse processo ele faz a economia do país girar. Então, no lugar dele incentivar o empresário, dele pensar em alternativas de fomento para melhorar a indústria nacional, para melhorar a geração de empregos, ele critica o empresário. É como se ele fosse contra o empresário. E ele não reconhece que o empresário faz parte de uma engrenagem que roda o país. Então, resolver o problema da inflação não é tão simples como parece. Boa parte disso ela é responsabilidade do governo. Claro que o empresário ele faz a parte dele. Ninguém é louco de ver um aumento de demanda de determinado produto e não aumentar a produção daquele produto e, consequentemente, vender mais e lucrar mais, né? Com o tempo, se há um aumento da demanda, outros empresários também observam essa oportunidade e começam a produzir aquele produto, e a tendência é que o preço baixe. Então, o empresário ele faz a parte dele. Tudo uma questão de oferta e demanda. E é isso. Eu espero que tenha ficado claro quais são as causas da inflação, quais são os tipos de inflação. Não é tão simples, não é reduzida apenas a culpa do empresário. E entender isso ajuda a encontrar a melhor solução para esse problema. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta ele, se inscreva no canal para que o YouTube reconheça que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Valeu? Sucesso a todos!